Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé e abrir a Bíblia Sagrada na epístola ou carta que Paulo escreve aos crentes em Roma, no capítulo de número 8, e vamos ler alguns versos deste capítulo e procurar extrair para nós, mais uma vez, algumas lições que esta palavra pode nos dar, contribuindo assim para a nossa caminhada com Cristo. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 18. Os irmãos que estão em casa, que têm acesso, têm liberdade de ter uma Bíblia à sua mão, por gentileza, seria muito prudente, estando em casa, impedido de vir ao templo, não desprezar o momento de fazer essa leitura conosco, para sermos gratos a Deus pelo que Ele nos instrui por Sua palavra. Não somente os que fazem parte de nossa igreja, mas você, que de repente não frequenta qualquer igreja. Abra a Bíblia Sagrada. Romanos é uma epístola paulina. Você pega os 4 evangelhos, ou os evangelhos registrados pelos 4 apóstolos, depois o livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, e vamos à epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Capítulo é aquele númerozinho maior que você encontra no registro sagrado, e os menores são os que indicam os versículos. E em várias Bíblias nós temos esse assunto identificado como as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Leiamos, portanto. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também
glorificou. Amém. Queridos irmãos, nós agradecemos a Deus por mais uma vez termos a liberdade e a oportunidade e a liberdade de lermos a sua palavra, de nos alimentarmos com a leitura da palavra de Deus. E isto cada crente deveria ter como grande privilégio, poder abrir o livro sagrado e ler a Bíblia como a palavra de Deus. A palavra de Deus é esta que o próprio Senhor Jesus nos declara dizendo: passa o céu, passe a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o irmão está diante de um precioso momento em que a palavra que ouviremos nesta noite mais uma vez é uma palavra eterna. A palavra dos homens, elas têm seu limite de alcance, de influência e de ação. Mas a palavra de Deus não conhece limites. A palavra de Deus não tem fronteiras. A palavra de Deus não conhece coração duro. A palavra do Senhor não conhece vidas estragadas a ponto de não serem restauradas. Pois ela é remédio. Ela é cura para o enfermo. O doente que se curva para ouvir a exposição da palavra tem uma chance muito grande de voltar para casa curado de sua doença. Porque a exposição da palavra de Deus por ela mesma se declara dizendo que ela produz fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a fé é a virtude que Deus dá ao homem que crê, que teme a Ele, que obedece a Ele, para desfrutar da operação do seu poder em amor, curando, restabelecendo, arrumando a vida, fazendo acontecer aquilo que é prático na vida do Senhor por sua palavra. Então aproveite, desfrute sempre deste grande momento. Vamos orar por estes irmãos que aqui fizeram seus pedidos. E ainda por alguns que estão em casa, que de repente não fizeram chegar aqui o seu pedido de oração, mas estão conosco nesta hora orando. Oremos ao Senhor Deus, eterno Pai, em cuja presença estamos mais uma vez. E alguns, Pai, estamos mais uma vez neste dia reunidos para comungarmos contigo a nossa fé. Quero te suplicar, meu amado, agradecido por esta grande oportunidade de voltar a este lugar, meu Deus, com vida, com saúde, tendo a convicção de que o Senhor nos dá graça para chegarmos juntos aqui. Abençoa os teus filhos que se reúnem, abençoa esses que estão aqui, Pai. Alguns deles colocaram neste recipiente um pedido de oração. É possível que outros colocaram aqui, Senhor, uma nota de agradecimento. Meu Deus, é possível que alguns trouxeram o pedido de alguém que ficou em casa. Meu amado, talvez, Pai, nem foi o prejudicado, o doente, o enfermo que pediu. Mas é o teu filho, Pai, que sentindo compaixão por alguém que está em sofrimento, acamado pela doença, chegou, Senhor, à tua casa e fez um pedido de oração por aquele que ele conhece, está acamado. Meu amado, honra o amor do teu filho por aqueles que estão gemendo, estão, Senhor, submetidos e sujeitos ao sacrifício, Pai, físico, pela imposição da doença. Pai eterno, pelos nossos irmãos, vários deles, pastor Enoque, meu amado, tua filha irmã Lina, irmão Joel, meu pai, tua serva irmã Lídia, meu Deus, põe as tuas mãos da vitória ao teu filho irmão Marcolino, Pai, olha, meu Senhor, pela tua filha irmã Isabel, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, olha a Tamara, meu Pai, que foi cirurgiada e está com dificuldade de recuperação. Põe sobre ela as tuas mãos, meu Senhor, e restaura a saúde, honra a fé da família. Eles estão confiados em ti. Assista o teu filho, pastor Cordeiro,
brasileiro que está em Cuiabá, meu Senhor, está à procura de algo que possa lhe favorecer uma melhora de saúde. Estenda sobre a vida do teu filho e dá a ele, ó Pai, graças para retornar com saúde. É a minha oração, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome os seus assentos, meus queridos irmãos. Meus irmãos, nós lemos um trecho do capítulo escrito por Paulo aos crentes que estão em Roma. Não é propriamente uma igreja, mas crentes dispersos de várias localidades estão iniciando algum modelo de congregação. Não consta de forma clara que estes crentes foram evangelizados em loco e que um ministro, um apóstolo, um discípulo do mestre tenha sido mensageiro em Roma para iniciar estas atividades. E a pergunta não tem nenhum interesse, é saber de onde eles vieram. O que é interessante é saber que eles estão lá e que estão lutando para iniciar algo que seus corações desejam ofertar ao Senhor. Cultuar a Deus. Não cultuar a Deus no modelo que se cultuava, porque o modelo que se cultuava eles já conheciam. Então não havia nenhuma razão para eles estarem inquietos, sofrendo qualquer impasse com a comunidade de religiosos romanos, 2 sacerdotes e outros que por ali estivessem, especialmente judeus, que escapando de muitas perseguições, possivelmente estivessem por ali, e nesta mescla de pessoas, algumas ideias começavam a surgir, e alguns crentes diziam: não, eu acho que não é desse jeito. Outros: não, eu não concordo assim. Outros traziam de seus ensinos religiosos: não, mas não pode ser desta forma. E aí você já deve imaginar que esta congregação estava de fato em uma situação de conflito, porque uma igreja que se reúne para servir a Deus não se reúne para gerar problemas, ela se reúne para resolver problemas. A igreja de Cristo Jesus não se reúne para discutir questões que pensa um e pensa outro. A igreja de Cristo, quando se reúne para se debruçar diante da exposição da palavra de Deus e dizer, segundo a instrução da Bíblia Sagrada, amém. Não tem sido uma prática comum para muitas pessoas na igreja, porque é verdade, nem todos os que se congregam nos templos são igreja. Alguns estão dentro dos templos, mas ele ainda não é igreja, e aí você de repente fica confuso. Mas deixe eu lhe ajudar nesta noite. O capítulo de número 8, do que Paulo registra para os crentes em Roma. A exposição é tremendamente profunda. E no texto da epístola aos Romanos, Paulo não se preocupou em fazer uma farta dissertação teológica. Nos seus 16 capítulos, Paulo somente destacou 2 assuntos. Do capítulo 1 ao 14, Paulo escreveu os 14 capítulos para os crentes em Roma, narrando como eles deveriam se comportar. Como Deus gostaria que aqueles crentes que lá estavam andassem em todos os aspectos que a vida de um ser humano
possa requerer para a sua caminhada, independente do seu grau de cultura, da sua formação, da sua posição, da família que pertence, da nação onde nasceu ou descende. Não. O Espírito de Deus usa o apóstolo Paulo para declarar neste capítulo que uma vez salvos, fomos salvos segundo o que ele registra no capítulo 1. Pela graça, a palavra nos coloca no texto dizendo que ele, por esta graça, e por meio do seu Espírito, que segundo João, o apóstolo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, este Espírito, entronizado na vida das pessoas que aceitam a Cristo Jesus como Salvador, os arrebata para uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo, segundo o que Jesus proferiu em sua palavra com seus discípulos em um determinado momento, João registra: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, rogarei o Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. É um pouco delicado as pessoas sem argumentos ou conhecimento bíblico entender como isto acontece. Não tem nada de muito mirabolante. É simples. Como assim, pastor? É simples. Quando uma pessoa escuta a pregação do Evangelho, que se lê na Bíblia, que se apresenta como a Bíblia apresenta, que não torce a verdade do Evangelho, que não muda o tamanho da porta, nem alarga o espaço do caminho, mas que mostra o que é pecado, mas que revela o que é engano, mas que declara o que não convém, e mostra o que é bom, o que é verdadeiro, o que agrada a Deus. Você pode dizer para mim, pastor, mesmo assim não entendi nada, mas eu gostaria de te dar um conselho da parte de Deus. Sabe por que você não entendeu? É porque as coisas de Deus não se entendem com a mente dos homens. A mente do homem aprende matemática. A mente do homem grava inúmeras informações da história. A mente do homem consegue dissertar ou desenvolver uma equação profunda, encontra resultados de reagentes em laboratório. Mas a mente do homem não consegue por si só compreender o amor de Deus. Não. Porque nisto não há cálculo que resolva. Nisto não há resposta de misturas de elementos químicos. Não. Nisto você não tem como argumentação fazer aplicações de culturas. Juntar cultura com religião, com informação filosófica, com hábitos de vida, nunca te dará o resultado capaz de entender quem é Deus. Mas deixa eu lhe dizer, se você tiver coragem de ser sincero contigo, já que muitos deles não conseguem ser sinceros com ninguém, vê se você consegue ser menos com você, ou menos contigo mesmo, e diga no teu silêncio, porque Deus escuta as palavras que você nunca falou, Ele já conhece. E deixa eu te então aconselhar, se você puder, diga: Senhor, não entendi nada, nunca compreendi nada, mas a partir de hoje eu vou crer. É tudo o que você precisa. O que muita gente está enfrentando por barreira é que ele quer que o poder de Deus, que a glória de Deus, que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus, que os milagres que Deus opera seja explicado. É muito para ti, tá, querido? Muito.
É muito, você está exigindo demais. Quem é você para requerer que Deus te dê explicação? Ele te reclama e pede. Crê somente, disse o Senhor Jesus Cristo, para aquele homem que tinha em casa um problema que já não era mais problema. A solução já tinha chegado, porque a morte já tinha levado seu filho. Tinha mais que o problema acabou, o menino morreu. Mas o Senhor disse para ele, crê e tudo vai dar certo. Mas crê que jeito? O homem acreditou e o menino voltou a viver. As irmãs de Lázaro, de Marta e de Maria não entendiam nada de ressurreição. Quando o Senhor Jesus disse para elas que o homem, o Lázaro, sepultado há 4 dias, ia ressuscitar. Ela disse, Senhor, a gente sabe que ele vai ressuscitar. No último dia, a gente queria Lázaro hoje com a gente. Sei, menino, vocês não sabem de nada. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição está aqui na casa de vocês. O irmão de vocês está morto, está sepultado, está debaixo de uma pedra. Não tem problema, a ressurreição está aqui. Agora, para você entender isto matematicamente, filosoficamente, buscando explicações naquilo que você nada sabe, você vai ficar sem resposta e termina indo para o inferno. O meu conselho é creia. Quando você crer, quando você tiver coragem de dizer ao Senhor Deus, Senhor, eu não consigo entender o que esses louquinhos falam. Porque a Bíblia diz que para o homem que não conhece a Deus, a mensagem da cruz é loucura. É coisa de louco. E até parece mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como estamos, temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, queridos, tem o melhor raciocínio possível das coisas comuns e espirituais. Abram comigo a Bíblia, no que Paulo escreveu na sua epístola aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 14. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu gostaria que todos lessem comigo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E deixa eu lhe dizer, por mais que eu e você, homem, todas as pessoas somos formados de espírito, alma e corpo. Deixa eu lhe dizer, está inserido nos versículos que lemos desta noite, a palavra espírito. Em algum momento você vai perceber que não é o mesmo. O espírito que está no homem, corroborado com o Espírito de Deus, os dois se unem. Você pode dar glória a Deus? O teu espírito e o Espírito de Deus se juntam para dizer Abba, Pai. Para dizer Abba, Pai. Aí você precisa compreender que, muito embora cheio de fraquezas, cheio de limitações, cheio de problemas, Deus extraordinária e infinitamente grande dispensa o seu Espírito, não somente para vir ao meu e ao teu encontro, mas colocado à disposição para habitar na nossa vida. E foi isto que Paulo escreve aos Efésios, que nós, eu e você, crente, lavado, remido no sangue de Cristo Jesus, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, apesar dos nossos erros, sim, senhores,
Estão querendo ver uma igreja perfeita? Aceite Jesus e fique firme, porque um dia Jesus arrebatará a sua igreja e aquela que ele justificou será glorificada. Porém, se você quiser ver uma igreja perfeita diante de pessoas como a tua vida, toda cheia de erro, você vai perder a oportunidade da salvação. Sabe por quê? Porque quando aceitamos a Cristo Jesus, a imagem de Cristo está sendo formada em nós. Você está vendo aqui do lado de fora o homem natural. O Nelson, filho do Rodolfo, nasceu em Rio do Sul, em Santa Catarina, está com 63 anos, tem tantas coisas na vida, muitos problemas, e tantas coisas que você de repente até conhece melhor que eu. Só que você não conhece que aqui dentro desse homem, Deus está formando um homem ideal. Que daqui a pouco, quando a trombeta tocar, o Espírito de vida que me livrou da lei do pecado e da morte, vai transformar estes corpos abatidos, o meu e de todos os salvos, em um corpo glorificado, onde o pecado ficou para trás, as dores ficaram para trás, a tristeza ficou para trás, a saudade ficou para trás, a doença ficou para trás, a deficiência ficou para trás, o medo ficou para trás, a incerteza ficou para trás, e agora eu e você estaremos na presença do nosso Senhor. E Paulo, no texto que lemos nesta noite, ele está animando os crentes que estão padecendo em Roma. Perseguições, incompreensões, calúnias e blasfêmias e palavrões e outras coisas mais, que muitos crentes estão acostumados a ouvir ainda hoje. Eu glorifico a Deus porque não sei o que acontece. Tanta gente arruma medo de mim. Irmãos, eu nem vou falar para vocês o que eu pensei agora, porque eu vou querer bater em mim e achar que eu não tenho coragem de quase nada. Eu sou um camarada temeroso. Vocês têm uma ideia? Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim. Imagine de vocês todos. Vocês me entenderam que eu tenho medo de mim? Porque só eu posso determinar o meu fracasso e a minha vitória. Só eu tenho autoridade para determinar a vida eterna com Cristo e a vida eterna sem Cristo. Só eu tenho autoridade para determinar a ausência do pecado e a presença do pecado. É eu que determino, sou eu que tenho autoridade para fazer isto. Porque quando eu crer e obedecer, ninguém mais tem domínio sobre mim. Ninguém mais tem domínio sobre você. A Bíblia diz que Deus encerrou o mundo debaixo do pecado. 0 para todo mundo. Vamos começar a vida. 0 para todo mundo. Só que eu quero te avisar que tem gente que já está lá na frente somando. São muitos números. Já não está no 0 mais não. Como assim, pastor? Sim, senhor. A Bíblia diz que os homens sem Deus, sem Cristo, estão mortos em seus pecados e ofensas. Pronto. Mas a Bíblia também diz que aquele morto, espiritualmente morto, que crê, o Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra de duas coisas terríveis. Primeiro, do pecado. Irmãos, é tudo que todas as pessoas deveriam empenhar-se por ver-se livre da condenação do pecado. Se a gente não tivesse um único ponto correto, certo, 100% exato, era difícil.
eu não saberia, assim como as 10 tribos e as 2 tribos de Israel, será que é em Jerusalém? Será que é em Gerezim? Onde será? Não, a gente não tem essa dúvida. A gente sabe perfeitamente que pecado só se trata com Jesus. Pecado não se resolve com pastor de igreja, com padre de comunidade, com papa de instituição religiosa. Pecado não se resolve com reunião de conselho eclesiástico. Pecado se resolve debaixo da sombra do Calvário, crendo e confessando, o sangue do Cordeiro gotejando de cima. Já o profeta Isaías, antes da crucificação, disse: os nossos pecados poderiam ser negros como? Como? Escarlate. Asfalto. Tá? Piche. Se tornariam mais branco que a branca lã. Esse é o poder do sangue de Cristo. Assim, a Bíblia Sagrada mostra que para os pecadores há uma oportunidade extraordinária. Vamos começar. Primeiro, ter seus pecados perdoados sem lhes custar nada. Agora, existem uns atrevidinhos no mundo, inimigos da cruz de Cristo, blasfemos, degladiadores, que causam dissensão entre os crentes, entre os irmãos, propagam heresias, que, vindo ao culto, se o pastor recolhe uma oferta, é para comprar carro novo para andar, é para construir uma casa para ele morar. Você já entendeu? Ele não tem conhecimento do Espírito, porque o Espírito, as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. E o Senhor Jesus foi confrontado exatamente nisto. Porque nós, pessoas humanas, irmãos, nós seres humanos, se não fosse a cruz de Cristo na nossa vida, a gente ainda era do mesmo jeitinho que muita gente é hoje, que nós éramos pão da mesma massa. A diferença é que um dia a gente disse para o Senhor que a gente ia crer. E mediante o crer, Ele abriu o nosso entendimento para conhecer as coisas do Espírito. Cabeça de um maluquinho acreditar que tem alguém injetando dinheiro para pagar a conta de luz, comprar ar-condicionado, colocar banco almofadado para você sentar, microfone para eu falar, mesa de som para ligar. Tem alguém mandando dinheiro da onde, querido? Da corrupção que você está vendo aí? Desses desvios fabulosos que você escuta falar aí? É dessa fonte que você acredita que chega dinheiro aqui? Deixa eu te dizer, isso aqui é sustentado não somente pela oferta dos santos, não. Eu sei que eles poderiam contribuir mais, mas a contribuição que eles trazem, numa atitude de gratidão e fé, sentindo até um pouco de dúvida, carregado com um pouco de preocupação, mas trazem. O Senhor abençoa e multiplica em sua casa, havendo sinceridade na utilização de cada centavo, o Senhor multiplica graciosamente. E deixa eu lhe dizer, oferta de avarento, aqui muito obrigado. Oferta de presunçoso, aqui na casa de Deus, independente do pastor, não serve. Oferta de produto da corrupção, por favor, gasta em outro lugar, aqui não. Oferta de dinheiro mal ganho, aqui também não. Esta semana uma pessoa me perguntou e disse que alguém da família é acostumado a levar uma vida fácil por aí e ganha dinheiro aí nas noites, final de semana e tal, e quer dar o dízimo dessa baixeza moral. Esse negócio é para jogar lá perto da porta do inferno. Porque a Bíblia Sagrada diz que o dízimo é do suor do nosso rosto, do trabalho honrado, daquilo que o Senhor Deus determinou para os crentes, para as pessoas. O apóstolo Paulo, tratando com a igreja, ou com os crentes em Roma, ele faz um pronunciamento dizendo que a vida da pessoa pode mudar. Quantos concordam que pode, sim ou não?
Quantos concordam que pode mudar? Sim ou não? Pode mudar. Quem tem certeza que a sua já mudou? Se a tua vida já mudou, leia comigo, segundo o que Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, do seu segundo livro, capítulo de número 5, o verso de número 17. Capítulo de número 5, verso de número 17. Você que está em casa, faça um bom proveito disto. De repente você tem dúvida, tem liberdade de vir aqui ao gabinete amanhã pela manhã. Problema não. Vem para cá, a Bíblia tem resposta para todo tipo de dúvida que você arrumar. Do jeito que o diabo quiser descender o teu problema na cabeça aí, vem para cá que Jesus te revela, Ele te esclarece. Não se preocupe não, Ele é maior. Ele é maior. Você sabe como é que foi que Jesus venceu o diabo? Morto no túmulo. Foi crucificado, posto lá. E o diabo pensou que estava ganha a batalha. Ele, em espírito, desce ao Hades e pega os que eram seus e deixa o diabo lá no inferno e vai levando cativo o cativeiro. O mundo todo pensava, ele está morto. Ele estava derrotando o diabo. Enquanto esteve vivo, pronunciou a nós o evangelho da salvação e a sentença dos perdidos. Mas quando morreu, foi derrotar o diabo dentro de casa. Foi derrotar o diabo dentro de casa. Estava ele lá orquestrado com a sua tropa. E o Senhor Jesus chegou para resgatar Abraão, para resgatar Enoque, para resgatar essa gente toda, levar com ele. E é isso que ele prometeu fazer um dia com todos nós. A gente não vai para o Hades não, tá? A gente já vai para o paraíso, que negócio de Hades é coisa do passado. Desde que Jesus ressuscitou, irmãos, todos os crentes salvos descansam no paraíso. E eu espero nem precisar ir para lá, já ir direto para a glória eterna com Cristo. Encontrou o versículo? Segundo livro de Paulo à igreja em Corinto, o capítulo de número 5, o verso de número 17. Assim está escrito. Assim que, irmãos, observe essa colocação. Assim que se, olha o cuidado. Não vale eu e você andar contando por aí que estamos. A Bíblia está dizendo que tem que estar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é, pastor, que eu sei se isso já aconteceu na minha vida? É se você analisa o que você anda aprontando. Se você ainda faz coisas da vida velha, você não é nova criatura, irmão, pelo amor de Deus. Nova criatura já passou das coisas velhas para as novas. Aí, vamos ler de novo, vamos lá. Está aberta a Bíblia, você já fechou? Está com medo do versículo? É assim mesmo, não tem jeito não. Pronto, 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, deixa eu lhe dizer, se na tua Bíblia estiver escrito, está com Cristo, você pode dar um jeitinho de me devolver essa Bíblia que está errada. Tem alguém aqui com essa Bíblia escrita aí? Ei, você que está em casa, corra na estante, pega a tua, para ver se está escrito lá, se alguém está com Cristo. Estar com Cristo não adianta, querido. Não, senhor. Jesus esteve em Jerusalém, era multidão com ele. Gente que ia lá comer pão, fazer pedido de oração, pedir bênção para a sua família. E hoje essa gente ainda está frequentando algumas igrejas. Porque eles não estão em Cristo, eles estão com Cristo. Dá para você entender? Está em e está com. Aí, veja lá. Quando o apóstolo escreve dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos. Aí alguém pode perguntar assim, o que a gente está fazendo aqui então? Aí você olha para ele e dá uma baita de uma gargalhada. Você é bobo, rapaz. Eu não vim aqui porque Jesus mora dentro desta casa. Eu vim nesta casa porque Ele mora dentro de mim.
Já pensou eu ir embora e ele ficar aqui e eu sem ele? Você viajar não sei para onde e corre o risco de ficar sem ele porque ele está aqui. Não, a Bíblia diz: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Porém, a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada ou habitação. No templo, a gente vem, deixa eu contar, domingo de manhã, que é o primeiro dia da semana, domingo de manhã uma vez, domingo à noite outra, terça mais uma, quarta, ou terça de manhã mais uma, terça de noite mais outra, quinta de manhã mais uma, quinta de noite mais outra, e sábado à noite mais outra. Então no templo eu venho 7 vezes. Me alegro com vocês aqui. Vocês se alegram em estarmos aqui. A gente celebra uma festa espiritual aqui. Canta, lê a Bíblia, ouve testemunho, prega a palavra, canta louvores. O povo dá glória a Deus, o júbilo desce, a manifestação acontece. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza. Ele alegra, ele conforta, ele faz novo concerto. Ele traz o povo para perto dele, ele chega perto do povo. Mas daqui a pouco a gente vai todo mundo para casa. Só que ele vai com cada um. Daqui a pouco você está lá não sei aonde. Liga para não sei quem está não sei aonde. Aí você, Jesus está aqui comigo. Fala, como assim? Mas está aqui comigo também. É porque ele não tem dificuldade. Onde tiver um coração contrito, ele entra e fica lá. Onde houver um coração que abre lugar para ele habitar, ele fica lá. Agora deixa eu lhe dizer, há muitas pessoas que só têm a visita dele no templo. Saiu do templo, o espírito também sai. E você sabe por que ele sai? É porque você era nova criatura, voltou a ser velha. Você entendeu? Você quer que eu esmiuço isso em língua portuguesa? Você estava no templo, era crente, bonitinho, dando glória a Deus, falando até em línguas estranhas, expulsando e fazendo muita intercessão. Mas quando chegou lá em casa, não tem nada disso não. Aqui é a minha casa, aqui quem manda sou eu, aqui quem determina sou eu, aqui quem faz as coisas sou eu. Irmãos, a coisa mais difícil que tem para todas as pessoas é mandar em si mesmo. Pensa num animalzinho indomável, é o tal do eu. Não, isso eu não aceito, isso eu não concordo, não, isso eu não quero. E deixa eu lhe dizer, até que Deus te tolere, você vai fazendo assim. Eu estou dizendo, te tolere, te suporte, te aguente. Porque pode chegar um momento em que o Senhor Deus diga, basta. A partir de agora você não vai fazer mais o que você quer. Agora você vai fazer o que eu quero, ou eu te dou a sepultura como pagamento. Isso é bíblico. Se você sente isso por ameaça, é com Deus a tua questão, não é com a igreja nem com o pastor dela, tá? Por favor, não arrumemos encrenca por aqui. Aqui é lugar de se falar a verdade. Quem concorda, diga amém. Quem quer ouvir mentira, o mundo é da mentira, fica por lá. Aqui é lugar da verdade. Se a verdade te ofende, irmão, você tem problema com a velha natureza. Agora, se a verdade te confronta, dê glória a Deus, porque o Espírito do Senhor está te ajudando, tentando restaurar esta velha natureza em uma nova criatura. Paulo trabalhando essas ideias. Ele traz a orientação dentro dos versículos que lemos que o salvo deve estar atento a algumas advertências. Algumas pessoas pensam que depois que aceita Cristo é um bichinho solto do mundo. Ninguém manda mais em mim, eu que me mando, agora eu só obedeço a Deus e não quero saber com coisa de homem e nada. Se esquece que Deus organizou uma igreja, biblicamente está organizada, colocou na igreja um ministério, estabeleceu sobre ela pastor. E a Bíblia diz que colocou estas pessoas ali para aperfeiçoamento da fé dos santos. Então eles têm o dever de vir aprender, de vir escutar, de vir cumprir, para que se enquadre dentro dos parâmetros
de uma nova criatura. Senão você vai ter logo o resultado. Eu sou crente, mas nova criatura não. Eu sou crente, mas as coisas velhas não passaram, ainda estão comigo. Eu sou crente, mas o Espírito Santo está em mim só no tempo. Ele não habita, ele visita, ele se manifesta. Tenta restabelecer a minha convicção, tenta reanimar a minha fé, tenta me despertar. Mas quando eu saio, os meus olhares são lançados para o mundo e eu me convenço que o mundo ainda é uma oportunidade viável. Assim, o apóstolo apresenta nos versículos que lemos, pelo menos, 2 tipos de pessoas com condutas distintas. Vamos lá, a primeira. Os que andam segundo a carne. Aí você deve fazer um sinal de benzeção. Pastor, mas quem não anda segundo a carne deve ser uma alma ambulante. Não, senhor. Não é não. Se assuste com crente não. Crente é gente. E gente boa. Crente salve é gente de primeira classe. Quem não é de primeira classe tem que ser crente e crente de verdade para ser. Porque a Bíblia diz que o Senhor vem buscar um povo que é seu, especial, zeloso e de boas obras. Agora segura aí. Eu ia fazer um ato gigantesco essa semana passada, não dei conta. Não dei conta. Faltou ajuda. Eu estava num local comercial bem frequentado e uma certa pessoa me disse: assim. Eu falei: conte o nome. Dê nome aos bois. Eu disse: não posso, a lei proíbe, eu posso ser processada. Aqui não tem processo não, filha. Se for membro da igreja onde eu pastorei, dê-me o nome, que você nunca recebeu uma conta tão depressa. Vê as tuas contas, tá? Isso é coisa de velha criatura. Nova criatura não faz isso não. Você está me ouvindo? Nova criatura compra e paga. Nova criatura toma emprestado e devolve. Nova criatura trata e cumpre. Nova criatura respeita o seu semelhante, independente da vida que ele leva para lá, é problema dele. Você respeita. Porque eu e você somos pessoas especiais. Você nem imagina o que eu ia fazer com a pessoa, porque já fiz com outros. Eu já sabia que a conta não era grande, era conta pequena, mas era dela o dinheiro, ela tinha todo o direito de querer receber. Era meter a mão no bolso: toma, da minha igreja ninguém te deve. Só que depois o camarada também ia se ver comigo, hein? Fazer eu pagar a conta que eu não devo é coisa de polícia. Eu acho que nem a polícia faz uma loucura dessa, alguém pagar uma conta que ela não deve. Um erro de justiça talvez. Mas veja lá, nova criatura cuida disso. Paulo identificou 2 tipos de gente dentro da igreja em Roma. Uns que andavam segundo a carne e outros que felizmente andavam segundo o Espírito. Só que você dá para imaginar o que é colocar gato e lebre a comer junto? Vocês não conhecem esses bichinhos não? Falei, vocês estão tudo do mesmo jeitinho com essa carinha fechada aí. Ei, você já pensou o que é colocar um gato e um cachorro dentro de um quarto fechado? Assim é colocar um crente carnal e um crente espiritual. Não se checa, queridos. Quando um fala bom dia, ele diz boa noite. Quando diz paz do Senhor, ele diz até logo. Quando ele diz tudo bem, ele diz mais ou menos. Quando ele diz a graça do Senhor te basta, eu falei: não conheço essas coisas. Não bate, queridos, não bate. O crente carnal é uma confusão na vida. E a Bíblia diz que o homem que não sacrifica na cruz de Cristo a carne, ele passa a adotar uma natureza chamada de inclinação. Sabe o que é inclinação? Olha, esse menino é inclinado a desenhista. Ó, aquele ali, isso aí é inclinado a piloto de moto. Ó, aquele ali, não, esse aí tem uma tenda. Tudo que ele quer é avião, ele quer ser piloto de avião. A inclinação dele é voar. Eu já aprendi muita coisa na vida, irmãos.
nadar, mergulhar, mas quando eu fui tentar voar não deu certo. Então tem coisa que não é para nós. Tem coisa que a gente não vai aprender. Mas tem coisas que faz parte da nossa natureza física. Porque nesta natureza física o Senhor soprou nela o espírito de vida. E o homem se fez alma vivente. E porque o homem passou a ser alma vivente, ele passou a ter sentimento, paixão, ódio, rancor, prazer, alegria, tristeza, chorada, risada. Ele não consegue separar isto enquanto ele não crucificar a carne com Cristo na cruz e pedir que a presença do Espírito venha habitar nele, para que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus liberte ele da lei do pecado e da morte. Inclinação da carne. Eu digo somente 3 para vocês hoje à noite, que o horário está indo. Primeira inclinação da carne é criar inimizade com Deus. Mas não tinha outro, né? Para arrumar de inimigo, vai arrumar logo Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo que nós estamos vendo, o verso de número 7, 8 e verso 7. Olha o que está escrito. Por quê? A inclinação da carne é inimizade. É inimizade. Cuida dessa carne, irmão. Cuida. O apóstolo Paulo diz: não apresenteis aos vossos membros, os vossos membros ao pecado. Aí, muita gente hoje quer andar sem roupa. Não se traja decentemente. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, não vos conformeis com este mundo. Muita gente nesses últimos dias se dão por desavisado e andam por qualquer lugar e dizem: não faz mal, não tem importância, não tem nada a ver. Inclinação da carne é achar que o pecado faz bem. A inclinação da carne é achar que dar calote nos outros é vivacidade. A ação da carne, a inclinação da carne, quando consegue passar o pé nos outros, irmão, ele fica feliz porque se tem por inteligente. Mas a ação do Espírito não é assim não. A ação do Espírito não é assim não. Essa inclinação da carne traz inimizade contra Deus. Segundo, produz da vida de seu praticante morte, separação eterna do seu Deus. Verso 6. O verso 8, a inclinação da carne desagrada a Deus. Irmãos, e aí não dá para entrar nisso aqui, porque aí é triste. O que tem de gente hoje pensando estar agradando a Deus e está desagradando. O Senhor Jesus Cristo tem para nós uma regra áurea. Seja o vosso falar. Quando for sim, não diga não. Quando for sim, diga sim. Quando for não, não diga sim. Quando for não, diga não. Ainda que te custe duras provações, mas seja verdadeiro. Porque a Bíblia Sagrada diz que a seu tempo Deus os julgará. Aquele que impor contra você porque você falou a verdade, não tenha pressa nem requeira juízo. Deus é fiel e sabe fazer justiça. Você não tem direito de pedir de Deus juízo sobre alguém que te causou mal, que te causou prejuízo, que te ofendeu, que te ultrajou. Você não tem direito. Deus não atende esse tipo de pedido. Aos que vos maltratem, queira bem.
Aquele que te deu um golpe no rosto, vire o outro. Manda, tá aqui também, bate aí de uma vez. Tá? Não, o Senhor não dá margem para ninguém requerer de Deus juízo sobre quem lhe causou prejuízo, lhe causou tristeza, lhe causou qualquer tipo de decepção. Você e eu nem sequer devemos dizer: entreguei nas mãos de Deus, porque por trás desta expressão tem um sentimento de vontade de Deus amassar o sujeito. Faça isso não, porque a Bíblia diz que se o crente insistir com esta idiotice, ele vai mudar a sentença que tem contra aquele que te causou o mal para você, vai inteirar a tua dose para você e eu aprender que eu e você não somos autoridade alguma para requerer de Deus qualquer juízo sobre alguém. Pelo contrário, pedir a Deus misericórdia. Senhor, faça esta pessoa entender que me causou mal. Faça esta pessoa entender que eu não sou o que ele está pensando. Faça esta pessoa compreender o prejuízo que me causou. Faça esta pessoa sentir, Senhor, as lágrimas que estão me custando esta decepção. Mas tem misericórdia dele. Um dia ele pode se acordar. Tem misericórdia. Amém, 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 amém. Você vai ver como é que Deus faz as coisas acontecer. Ou ele entra no caminho, ou Deus encontra ele na esquina da vida, e a coisa vai ser acertada, porque a oração de um crente que é nova criatura não precisa de intermediário, ela vai à presença de Deus. E quando Deus ainda, como se não entendesse direitinho, o Espírito Santo chega junto com a tua oração e diz: é verdade, pai, é verdade, eu estava lá, estava naquele momento lá assistindo, eu estava nele, ele resistiu calado, não reagiu, suportou a afronta, suportou a ameaça, e agora está te pedindo que o Senhor use de benevolência com esse homem malvado, com essa mulher incrédula. Usa, Senhor, para provar que tu estás vivendo nesse crente de verdade. Nenhuma outra virtude convencerá o mundo a não ser o amor de Deus, que a Bíblia diz está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. Outra atitude confunde, mas o amor revela. Vamos ficar em pé. Eu falei da inclinação da carne, mas eu digo rapidinho a inclinação do Espírito. A inclinação do Espírito é convencer eu e você, o mundo inteiro. Ele trabalha por convencer o mundo inteiro para Cristo. Oh, glória a Deus. A inclinação do Espírito é guiar os crentes a toda a verdade. Não, é ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A inclinação do Espírito é consolar os tristes e torturados pelas tantas dificuldades que a vida impõe sobre os humanos, independente de ser ou não ser uma pessoa evangélica, sim ou não. Aí você diz para mim: valeu a pena? O crente também é torturado por este mundo malvado? Sim, senhor, e muito torturado, e muito. Paulo tinha convicção disto, quando escreveu o primeiro verso que nós lemos: tenho para mim. Ele estava dizendo: eu não sei você, mas eu sei. Tenho para mim que as aflições deste tempo. Olha que Paulo passou a ter experiências grandíssimas com aflições. Porém, disse ele: tenho para mim que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que há de se manifestar em nós. Primeiro ele disse da convicção pessoal: eu tenho para mim que as aflições deste tempo não são para comparar. Alguma versão diz assim: com o peso de glória que está por ser revelado naquele que é nova criatura, onde o Espírito Santo habita. Queridos servos de Deus, como estamos administrando a nossa conduta? Como estamos administrando a nossa conduta? Como está a carne? Como está o Espírito? Fale com Deus. Fale com o Senhor. Porque a inclinação da carne é pecado, é morte.
E a Bíblia diz que este é o salário, é a recompensa daquele que deixa a carne mandar nele. Mas se você for guiado pelo Espírito, muito embora as crises e aflições possam ser fortes, uma glória do céu se manifestará para todos nós. Vocês estão assistindo. Nós lemos no texto desta noite. A criatura geme. Isso é pesado, queridos. A criatura está gemendo. Sabe, ela geme, sabe por quê? Esse gemido é uma reclamação. Esse gemido é um clamor. Esse gemido é um pedido. Esse gemido é um grito. Sabe que grito é? Aonde estão os filhos de Deus? A natureza e a criatura gemem. Resultado de uma desobediência muito antiga. Mas o apóstolo Paulo diz: geme a natureza e gememos nós. Com expectação profunda, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você já pensou nisso? Quem é o irmão? Quem somos nós? O mundo está assim, irmãos, mas no interior de cada um deles há um clamor. Queremos alguma coisa melhor. Queremos alguma coisa melhor. Do jeito que está impossível. Dessa forma não dá. Assim não vamos a canto algum. E isso vai afundar. Sabe o que eles estão dizendo? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Está escrito aqui. Filhos de Deus participando das mesmas ações. Não existe esse tipo de filho. Não. Os filhos de Deus não participam. Isso é a inclinação da carne. A inclinação do Espírito não faz parte disso, não. Porque, verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E não só ela, verso 23, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. É esta a esperança que nos faz voltar aqui. Porém, eu e você temos que assumir esta situação desconfortante. O mundo está à procura de saber onde é que andam os filhos de Deus. O conflito mundial está à procura dos filhos de Deus. Não imagine que eles querem nos prestar algum tipo de homenagem, não. Não imagine que eles querem nos prestar algum tipo de consideração ou de qualquer tipo deste gênero. Não se preocupe com isso não. Eles querem saber, sabe por quê? Porque você é contra tudo que está acontecendo. Sim ou não? Contra o pecado, contra a corrupção, contra essas maldades, contra essas crueldades. E o que vai acontecer no Brasil, irmão, para todo crente é céu descortinado. Sim? Não tinha que dar noutra. Vamos enumerar? Inclinação da carne, aborto, prostituição, inclinação da carne, aborto, prostituição, profissionalização da prostituição, união civil de pessoas do mesmo sexo,
cirurgia para mudanças de sexo. Me ajude aí. União civil de pessoas do mesmo sexo. Vocês acreditam que isso ia dar uma coisa diferente? Vocês estavam imaginando que ia dar um negócio diferente? Espere mais um pouquinho. A Bíblia diz que o cálice da ira de Deus em um momento se enche. E o homem não tem medida em pecar. Está tentando confrontar a Deus nas suas maiores e profundas intimidades. Família, nem pensar. Família é a junção de pessoas. Pronto, a Bíblia diz que não é, mas o homem está dizendo que é. Essa gente está dizendo que é. E eles estão à procura dos filhos de Deus que protestam contra isto. E eu e você temos que levantar a bandeira e dizer: estamos aqui. Aqui não vai mudar nada. Quem se lembra desta frase? Quem se lembra desta frase? Pastor porto-riquenho que esteve conosco, contou a história de sua mãe no hospital, que assistia o filho morrer todo dia. E o menino foi se convulsionando, se torcendo e tornando um monstro. Quando os médicos receberam pela manhã, disse: mãe, visite pela última vez, porque nós vamos isolar. É impossível um gênero humano assistir o que está acontecendo. Vai lá, mãe, vai lá e depois, desculpe, nós vamos isolar. Vamos aguardar que passe esse momento. A mãe entra, olha o filho e sai no corredor, levanta a cabeça e dá um grito. E diz: Senhor, se tu matas o meu filho, eu quero dizer que aqui não vai mudar nada. É esse tipo de filho que o mundo anda procurando, que ele afronta, que ele pisa, que ele causa todo tipo de afronta, mas ele tem coragem de dizer: aqui não vai mudar nada.